Boa noite, pessoal. Meu nome é Magno e eu vou apresentar aqui o meu trabalho da disciplina de lógica, certo? O meu trabalho, ele teve como título, né, a identificação de números primos com circuitos lógicos digitais, certo? E basicamente o que eu fiz nesse trabalho, né, foi trabalhos a respeito disso, da utilização de circuitos mesmo, né, de circuitos lógicos, para a gente identificar números entre o intervalo de 0 a 15, número esses que tem que ser números primos. Então, a utilização de circuitos lógicos para esse fim. No trabalho, eu utilizei tabela verdade, mapa de Carnot e também circuitos lógicos, né? E aí eu utilizei dois softwares. O software Karma, que é um software livre, né? E ele é disponibilizado justamente para fazer mapa de Carnot. E eu utilizei também o Carnot Map Online, que é um site onde você consegue fazer mapas de Carnot e circuitos lógicos digitais online, correto? Então, o meu trabalho ele foi voltado para os números primos. Então, a gente tem que relembrar que, na matemática, existem diferentes tipos de número, classes de números, assim, conjuntos de números, né? Então, por exemplo, a gente tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números pares. Dentro dessa infinidade de conjuntos, existe o conjunto dos números primos, certo? Então, o que seria um número primo? Um número primo é aquele que só é divisível por um e por ele mesmo. Então, ele só vai ter dois divisores. Isso é a definição do que seria um número primo, correto? Por exemplo, o 4 ele não faz parte do conjunto dos números primos, mas o 13 sim. Por quê? O 4 ele é divisível pelo 1, pelo 2 e pelo 4. Então, ele tem três divisores ali. O 13 já é classificado como um número primo. Por quê? Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, essa é a definição do número primo, correto? Só que daí que vem a grande questão, né, de por que eu escolhi esse trabalho. Os números primos, eles geraram, né, e geram ainda muitas questões, muitos buracos na matemática. Por quê? Existe uma série de questões que esses simples números eles acabaram gerando, correto? Por exemplo, não tem como a gente prever quando vai acontecer um número primo na tabela real. Só isso daí já é um absurdo. Não tem como você saber, por uma lei de formação, quando que a gente vai ter um número real. Eles são imprevisíveis, não existe uma ordem. Pode ser que aconteça daqui a 3 casas, pode ser que aconteça daqui, sei lá, a umas 10 casas, né? Então, existe uma imprevisibilidade com relação à determinação da posição de um número primo. E isso é muito importante, certo? Então, eles geram uma série de questões aí. E a matemática moderna, ela tem uma parte, né, dos matemáticos, eles dedicam o tempo deles justamente em estudar os números primos e tentar identificar padrões e daí tirar teoremas, leis e fórmulas aí para a gente entender melhor esses números. E esses números, eles são muito importantes para nós da área da computação. Por quê? Eles são utilizados na área de criptografia. O que é a criptografia? A criptografia nada mais é do que você esconder uma informação e aí você vai compartilhar uma chave. E essa chave vai permitir que uma outra pessoa consiga descodificar a sua informação escondida, certo? E ainda mais hoje que a gente vive numa era digital, é muito importante a gente esconder nossas informações. A gente ter algoritmos que vão proteger nossos dados ali de uma forma bem eficiente, certo? E como basicamente funcionam os algoritmos de criptografia, né? Claro que existem diferentes tipos. O que eu vou falar aqui é do algoritmo chamado RSA, que eles usam números primos justamente para gerar uma criptografia mais forte. E como que eles funcionam basicamente? Esses algoritmos, eles geram uma chave que nada mais é do que o produto, ou seja, a multiplicação de dois números primos.
Então, eles geram um número primo P muito grande e um outro número P, outro número Q também muito grande. E eles são dois números primos. E aí, o produto, né, desses dois números vai gerar uma chave. Tá, mas e aí qual é a importância disso? Por que que isso faz o nosso algoritmo ser ser menos vulnerável? Desculpa. Por quê? Porque identificar se um número é primo ou não, não é uma tarefa fácil. Quando a gente tem números pequenos, como 13, isso é fácil. Agora, por exemplo, quando a gente tem esses números aqui, para você saber se ele é primo ou não, você tem que ficar dividindo ele por vários números. E aí, se você encontrar um divisor que não é o 1 e que não é ele mesmo, aí ele não é primo. Então, é aí que reside a força, né, desses algoritmos. Porque identificar se um número é primo ou não, não é uma tarefa fácil. Por isso que eles são utilizados na criptografia. Que quem quer hackear sua mensagem, quem quer craquear o seu código, ele precisa ter um poder de computação bom a ponto de identificar se o seu número é primo ou não. E isso é muito interessante. Por isso que um dos motivos de eu fazer o trabalho foi justamente isso, na relevância do estudo, né, e da identificação dos números primos. Certo? Então, qual foi o problema do meu trabalho? Né? O objetivo era eu criar um circuito lógico que conseguisse identificar se o número é primo ou não. Mas aí é a questão. Eu tive que escolher um intervalo de números ali. Então, eu escolhi o intervalo do 0 até o 15. Por quê? Conforme a gente for vendo, quanto maior for esse intervalo, maior vai ser a complexidade do problema. Então, pelos métodos que eu utilizei, não vai ser suficiente para determinar se o número é primo ou não. Então, esse é um problema, ele é bem primário para a determinação de números primos. Por isso que eu escolhi um intervalo muito pequeno. Certo? Então, essa foi a questão do meu trabalho. Criar um circuito que identifique se um número é primo ou não. Certo? E aí, a gente criou essa tabela aqui, correto? Essa tabela, ela tem 4 entradas. D, C, B e A. E cada letra, né, da minha tabela, ela pode ter o valor 0 ou 1. E aí, os números 0, 1, 2, 3 até 15, eles são representados por esses códigos binários aqui. Por exemplo, o número 15, ele é representado por 1, 1, 1, 1. O número 0 é representado por todos os zeros, certo? Isso aqui faz parte da tabela ASCII, que é a tabela de códigos binários. Então, a gente tem aqui na minha tabela os números de 0 a 15 e os códigos deles em binário. Aqui do lado, a gente tem a identificação se ele é primo ou não. Por exemplo, o 2 é um número primo, o 3 é um número primo. Já o 5 não é um número primo, correto? Então, no final aqui, eu atribuí um valor lógico, uma saída, com relação a se ele é primo ou não. Então, se o meu número é primo, a minha saída é 1. Se o meu número não é primo, a minha saída é 0. Então, a gente vai usar esse valor aqui para gerar uma expressão booleana e assim conseguir gerar um circuito lógico, certo? E para fazer isso, eu utilizei um software chamado Karma. Esse software é o seguinte, eu tenho aqui a minha tabela e aí eu seleciono quais são os valores da minha saída que eu quero que essa tabela tenha. Então, eu vim aqui na minha tabela de números primos e olhei esses mesmos valores e coloquei aqui. Esse software, ele cria, né, o meu mapa de Carnot para mim, para eu não precisar de fazer na mão. Então, ele coloca os valores aqui e ele automaticamente já gera a minha expressão booleana. Lembrando que a expressão booleana que é utilizada para a gente fazer os circuitos lógicos. Circuitos lógicos esses que são a base da computação. Todo computador ele tem milhares de circuitos lógicos aí, certo? Eu também utilizei esse site aqui, que nesse site você digita a expressão booleana e aí ele já gera uma imagem de você de como seria ali as portas lógicas do seu circuito lógico, correto? E agora a gente tem os resultados. Então aqui, ó, eu tenho a minha tabela e aqui eu tenho os meus valores dos números primos. O algoritmo já gerou para mim essa expressão booleana aqui, já simplificada. Então, eu não tive que fazer isso de uma forma mais arcaica, mais manual. O algoritmo já gerou para mim. E foi essa aqui a minha expressão booleana. Lembrando que essas letras B, C, D e A são as entradas da minha tabela. São as entradas que vão identificar se um número é primo ou não, certo? Por exemplo, a gente viu que o 0
a entrada dele é 0, 0, 0, 0. Então, o meu A seria 0, o B seria 0, o C seria 0 e o D seria 0. Então, por essas entradas aqui, eu tenho a minha tabela lá. E a gente chama isso daqui de uma expressão booleana. E aí, com essa expressão, eu utilizei o site lá, a gente chegou nesse circuito aqui, certo? E através desse circuito, a gente consegue identificar na saída aqui se o número é primo ou não. Por exemplo, se a gente conseguisse colocar uma lâmpada aqui, se a gente fizesse esse circuito físico aqui mesmo, a gente ia ver que se eu colocasse as minhas entradas aqui de um número primo, por exemplo, se eu colocasse o 15, que é 1, 1, 1 e 1, né, que são 4, a lâmpada não ia acender. Ela ia identificar que esse número não é primo. Mas, por exemplo, se eu colocasse se eu colocasse valores aqui que indicassem o 2, por exemplo, o 2, ele é representado por esse valor lógico aqui, ó, 0, 0, 1 e 0. Então, se eu colocasse esse valor aqui no meu circuito, ele ia ligar a minha lâmpada. Então, aí eu tenho o identificador de números primos. Lembrando que esse circuito só é para um intervalo de 0 a 15, justamente devido a uma limitação desse método aí, correto? E aí, só a título de curiosidade, esse daqui é um circuito da bibliografia vigente que eu encontrei. Então, a semelhança do que eu consegui com o que já existe foi muito grande, mostrando que eu tive um resultado positivo aí com o meu trabalho, certo? E aí eu chego nas minhas conclusões. Então, a gente viu que os números primos eles são muito importantes, principalmente na área da criptografia, e que é importante a gente buscar métodos de identificar os números primos. E esse trabalho, mesmo de uma forma rudimentar, ele mostra como que a computação pode contribuir para a identificação dos números primos. E aí, através dos métodos que eu utilizei, que foram os softwares e a tabela verdade, e o site que gera o circuito lógico digital, a gente conseguiu gerar um circuito que nos diz se o número é primo ou não. Certo? Obrigado.